Se você tem dificuldade de absorver o conhecimento de um livro, se você às vezes termina de ler o livro, mas parece que você nem leu aquele livro, parece que você esqueceu todo o conhecimento que tinha nele, esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o Rafael do Quem Enriquece e eu vou mostrar para você aqui uma técnica, uma ferramenta que vai fazer você absorver 2, 3, 4 vezes melhor a sua leitura. Pessoal, eu entendo perfeitamente o que acontece com você. Eu também, por muito tempo, passei por isso. Eu nunca comentei isso aqui, mas quando eu criei as redes sociais do Quem Enriquece em junho de 2020, estava ali no comecinho da pandemia, eu estava lendo pra caramba, falei, eu vou criar uma rede social falando sobre livro. E eu já lia bastante, eu já tinha ali o hábito de ler, mas eu descobri que eu não lia bem. Eu muitas vezes lia e recordava muito pouco aquilo que eu acabei de ler. E eu comecei a me incomodar, eu falei, como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou criar conteúdo, tanto para essa rede social como para outras redes sociais, se eu leio muito livro, mas eu não absorvo aquilo? Eu comecei até a pensar que fosse alguma coisa comigo, porque eu nunca fui um bom aluno. Eu sempre fui um aluno que tinha dificuldade de memorizar, eu tinha que estudar muito, tinha que estudar o dobro do que a galera da minha sala, tanto na faculdade como no colégio, estudava, para eu conseguir passar de ano, para eu conseguir passar de semestre. Tanto é que eu fiquei alguns bons semestres aí na faculdade. Então eu achei que tinha alguma coisa comigo. Falei, pô, cara, eu tenho o hábito de ler, mas a minha leitura ela tá muito abaixo. Eu lembro de uma coisa ou outra e tudo mais. E o que eu fiz? Como tudo na minha vida, eu comecei a estudar sobre aquilo. Falei, cara, eu vou começar a recorrer a vídeos, cursos, artigos. Enfim, comecei a reunir ali um material que me explicasse se isso era comum, se não era. Será que é comum as pessoas terem esse problema? Será que é comum você passar por isso? Ou será que você tem que se preocupar? É óbvio que em alguns casos, a pessoa pode ter algum transtorno mais sério, mas eu diria que grande parte das vezes não necessariamente. Então eu comecei a estudar, comecei a ir atrás. Eu comecei a ver muito artigo científico, comecei a ver muitas pesquisas que dizem que, na verdade, olha que louco, isso aqui é natural. O mais natural é você não absorver mesmo o conhecimento. Às vezes a gente pensa que o nosso cérebro, não, o nosso cérebro é muito foda e tal, mas eu cheguei à conclusão que, na verdade, a exceção é você ler, absorver e aprender. E por que isso daí acontece? Porque o nosso cérebro, ele, por mais que hoje ele viva num mundo cheio de informações, um mundo onde você tem várias oportunidades, onde você vai ter informação nova, fresquinha para você, hoje é assim. Mas quando a gente ainda era o homem das cavernas, há muitos anos atrás, a gente só precisava pensar em duas coisas: sobreviver e se acasalar. Nossa rotina era essa, era sobreviver, guardar comida, caçar e reproduzir. A gente não precisava pegar informações, não é que a gente precisava ler livros, cravados em pedras, de como que faz para caçar um javali, como que faz para reproduzir. A gente não precisava fazer isso. A gente simplesmente vivia a vida loucamente. E quando a gente pega esse mesmo cérebro e coloca hoje no universo 100% diferente, onde você está rodeado de telas, de notificações, de livros, você não aguenta mais olhar para alguns livros e querer comprar aqueles livros, ter aquela informação, aprender. É muito gostoso isso. Só que a questão é que o seu cérebro ainda é aquele. Rafael, mas tem pessoas que falam que o nosso cérebro é uma máquina capaz de fazer um monte de coisa. Sim, só que ela é muito mais procrastinadora, ela é muito mais preguiçosa do que você pensa que é. Então por isso que você se frustra, porque você fica com uma baita expectativa e você acaba não conseguindo fazer aquilo virar realidade. Então quando você pega um livro, lê ele, gosta dele, tem livros que você até gosta de ler. Você leu aquele livro, você vê que você aprendeu pra caramba com ele, mas você não consegue materializar, tangibilizar aquilo. É como se você tivesse sido exposto por um monte de informação, mas ficou só enquanto a página estava aberta. E aí de tanto pesquisar eu descobri o porquê que isso acontece, eu vi que é normal. Então a primeira notícia que eu tenho para te dar aqui é que isso é normal. Mas não basta entender se é normal ou não. Não basta você diagnosticar a doença. Você tem que ver algum meio para
curar aquilo. E o meio era, existem dois tipos de leitura, muito importante, guarde isso para a sua vida. Mesmo que você não assista o vídeo até o final, o que eu vou te falar agora talvez você nunca tenha escutado falar. Grave muito bem isso. Existem dois tipos de leitura. Tem a leitura ativa e tem a leitura passiva. O que é cada uma? Quando você acorda de manhã e vai ver as mensagens no seu WhatsApp, você vê ali a postagem daquele Instagram de fofoca, você está sempre lendo, mas você está o quê? No modo passivo. Quando você, por exemplo, vai ali ler um portal de notícias, você está no modo passivo. E durante toda a sua vida, a maioria das vezes, né, quando você lia a regra de um jogo, quando você lia ali qualquer coisa na escola, alguma coisa que você achava interessante, a maioria das vezes você não precisava ligar o modo ativo e você vai descobrir o que é o modo ativo. Vou dar um spoiler aqui desse modo ativo como que é. Mas o modo passivo é aquele modo que você lê para relaxar, cara. Você está ali deitado na rede, lendo um belo livro. E tá tudo certo, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema você ler por ler. A questão é, quando você lê um livro de não ficção, como esse daqui, por exemplo, ele até pode ser um livro que vai relaxar você, que você vai ler por entretenimento, tá tudo certo, não estou dizendo que é errado. Mas para as pessoas que querem algo a mais, para as pessoas que... Tem dois tipos de pessoa, né? Tem pessoa que vai na academia e ela só quer ficar mais saudável. Mas tem pessoas que querem ficar mais forte, querem investir mais na estética. E tá tudo certo. Tá tudo certo com a pessoa que não quer ter o corpo perfeito, só quer ter saúde. Mas tem aquelas pessoas que querem dar um passo a mais. Você que quer dar um passo a mais, você que quer, que sabe que um livro muitas vezes é um poço de ouro, cheio de informação, só que você não sabe cavar esse ouro, esse conhecimento para fora, isso aqui vai te ajudar. Você passar para a leitura ativa. A leitura passiva ela é muito bacana. Ela vai te ajudar, ela vai te deixar mais criativa, ela vai aumentar o seu vocabulário, ela vai aumentar o seu arcabouço cultural, você vai ter mais argumento, você vai até se concentrar mais. Mas a ativa é aquela que vai te dar um tanquinho, que vai te dar o shape, que vai deixar você muito melhor, vai deixar você até mais confiante também. Então se você quer, se você busca esse passo a mais, que é muito legal, porque às vezes um livro de R$30 te economiza um curso que você pagaria 3 mil para aprender aquilo. Já vi muitos casos como esse. Então você pode querer esse algo a mais com a leitura ativa. A leitura ativa o que é? É você fazer o que a sua mente pré-histórica não quer que você faça, que é o quê? Gastar um pouquinho mais de energia quando você vai ler. É você pegar aquela informação, e existem várias técnicas que você pode utilizar. Eu vou explicar hoje a mais simples, tá? Não é exatamente que eu utilizo só ela. Ela é uma das que eu utilizo, talvez seja a mais importante, tem várias outras, mas essa é aquela para você dar um passo à frente e começar a se tornar um leitor melhor. E eu dei um spoiler aqui e vou mostrar. Você vai começar o seu modo leitura ativa com uma caneta marca-texto. Você vai gastar ali R$6, R$7 na papelaria. Eu gosto de usar a marca Stabilo. Isso não é um patrocínio, tá? Quem dera. Mas das marcas que eu já utilizei, eu acho o design dela, a tinta dura mais, enfim, eu gosto muito dela. Tá aqui de novo para vocês. Stabilo. E você vai começar a utilizar ela. Eu vou te mostrar como que você vai utilizar ela e como que ela vai ser o veículo que vai fazer você pegar um conhecimento e gravar melhor na sua cabeça. Rafael, que cor que eu compro? Tanto faz. A galera às vezes fica nessa de, eu compro azul, rosa, vermelho, cada uma usa uma cor. As cores depois você pode usar do jeito que você quiser, você pode dividir, subcategorizar. Eu não ligo muito para isso, tá? O que eu vou passar para vocês aqui é a essência da parada e vocês podem moldar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Quando eu começo a ler um livro e eu vejo que o livro está me agregando, eu vejo que o livro vai render muito conteúdo para mim, para as pessoas que me seguem, eu já falo, opa, vou ligar no modo ativo. E virou um hábito para mim, quando eu pego o livro, eu já acompanhar junto com ele a caneta marca-texto. O livro Will, por exemplo, que é um livro fantástico que eu estou lendo nesse exato momento, já li bastante coisa dele, falta só esse pouquinho aqui, é um livro que eu estou anotando bastante coisa. Então você nota que vira e mexe, tem ali alguns riscos. Olha aqui, mais algumas anotações. Rafael, mas eu tenho dó de riscar meu livro. Gente, o livro não tem sentimento.
Livro, o valor do livro, logicamente que você também não tem que rabiscar a capa, né? Tratar o livro de qualquer jeito, mas o principal valor do livro está no que você faz dele. Então, se você tem um livro bonitão parado na estante, até sem nunca ter sido usado, né? Não tem nem aquela marquinha de dedo na capa, será que vale tanto assim? Pô, não é um objeto decorativo. O livro é uma parada de você estar sempre pegando conhecimento dele. Esse livro aqui, por exemplo, Quem Pensa Enriquece, eu já li ele várias vezes e cada vez que eu leio, olha o que acontece, ó, mais anotações são feitas. Mas eu respeito, se você não quer rabiscar o seu livro, você pode usar um lápis. Mas eu diria que não vai ser tão usual. Tá? Uma outra informação importante, antes de começar a te ensinar sobre a ferramenta. Por que eu uso primeiro o marca-texto? Por que eu já não pego, por exemplo, tem pessoas que podem se perguntar, pô, por que você não anota já numa folha de papel e tal? Eu não gosto de parar a minha leitura para fazer outra coisa. Teve uma época que eu fazia isso. Eu pegava informação ali e já registrava no meu bloco de notas do celular. Só que eu perdi o estado de flow, né? Eu perdia o fluxo da leitura. Aí até eu me concentrar novamente, eu perdia muito tempo para me concentrar. Eu não sou um cara que me concentra facilmente. Me concentro facilmente. E eu acho que você também não. A maioria das pessoas são assim. Então, quando você está fazendo uma atividade, seja leitura ou qualquer outra coisa, e você interrompe, quando você volta a fazer aquilo, você demora um tempinho para se concentrar de novo. E quando você utiliza o marca-texto, você resolve esse problema. Porque o marca-texto, cara, você vai sublinhar ali algumas coisas que eu vou te mostrar o quê, mas você basicamente é meio que instantâneo. Com o tempo até você nota que vira uma coisa automática, como se o seu olho tivesse um raio laser que você vai e já risca tudo. Rafael, o que eu risco, né? O que afinal você tem que riscar no seu livro? Galera, na minha opinião, tá? O livro ele tem duas funções. Ou ele vai te mostrar algo que vai te motivar e vai reforçar suas crenças, ou ele vai te ensinar uma parada do zero. Então, por exemplo, o livro Will, eu fiz até um post recentemente nos meus stories do principal ensinamento que o Will Smith fala que ele aprendeu com o pai dele. Para quem não sabe, o livro Will é a biografia do Will Smith. E logo no comecinho ele traz uma analogia sobre o muro que o pai dele pediu para ele construir. E ele diz que foi a maior lição que ele já teve. E basicamente a lição é sobre persistência e você olhar as coisas de uma outra perspectiva, sob uma outra perspectiva. E eu sou um cara que eu acredito muito no poder da persistência, no poder da autodisciplina e principalmente de tentar enxergar as coisas de outro jeito. Mas a questão é, não era um ensinamento novo, mas mesmo assim eu quis passar o marca-texto, para mim não esquecer. Porque era uma informação que eu já tenho como crença para mim, só que ao ler aquilo sob uma perspectiva do Will, que pô, é um cara conceituado, me fez ainda mais acreditar que aquela crença era verdadeira. Então é como se os livros muitas vezes não precisam te ensinar algo novo, mas muitas vezes reforçam alguma coisa que talvez ainda não esteja tão forte dentro de você, mas que faz bem você reforçar aquilo para aquilo se tornar cada vez mais forte. Então nesse caso eu anotei esse trecho, foi logo no comecinho dele, o primeiro capítulo, que chama inclusive O Muro. O capítulo chama O Muro. E eu anotei aqui os trechos da história em si. E veja bem, anotei isso, tá? Então grave essa informação. Você vai anotar coisas que te motivam, de coisas que vai fortalecer a sua crença, mas também você pode anotar coisas que você quer aprender. Então, sei lá, você está estudando sobre venda, aí você lê um livro que fala sobre venda e aí tem uma ferramenta ali, uma estratégia de vendas para você aprender. Cara, passa o marca-texto em tudo que você achar que tem que passar. Se quiser rabiscar o livro, o capítulo inteiro, rabisque. Só de você fazer isso, o seu cérebro já vai pegar aquela informação e falar, opa, essa informação aqui é diferente. Né? É tipo assim, você está na 25 de março, você está num lugar, num comércio, não sei se tem na sua cidade 25 de março, mas aqui em São Paulo é um lugar que tem muita gente, sempre lotada. Cara, tem tanta gente que você talvez nem vai guardar ali o rosto das pessoas. Mas se você vê alguém vestido de Bob Esponja, ali no meio, você fala assim, opa, eu vi o Bob Esponja. Talvez eu não tenha visto aquela senhorinha, aquele rapaz, mas o Bob Esponja eu vi, porque ele quebrou o padrão. Então quando você já passa o marca-texto no seu livro, você está quebrando o padrão daquela informação. O seu cérebro inconscientemente já está entendendo que aquela informação ali, o negócio é diferente. Só que você não vai parar por aí.
Você vai passar o marca-texto em tudo que você achar importante. Coisas que vão te motivar, coisas que você tem que aprender, coisas que você fala, caramba, isso aqui seria interessante se eu aplicasse na minha vida, tudo, vai anotando, anotando. Depois, quando você acabar o livro, você vai pegar e você vai reler as anotações que você fez. Tá? Pô, Rafael, mas eu anotei coisa pra caramba, cara. Pô, começa então a ser mais criterioso nas suas anotações. Mas não esqueça desse pacto. Imagine que o marca-texto é um pacto que você fez consigo mesmo, que aquela informação era importante. Então você precisa revisitar aquilo muitas vezes. Então, por exemplo, esse livro aqui, O Quem Pensa Enriquece, eu li ele uma vez. Aí quando a gente fez o Clube do Livro, quando eu criei o Clube do Livro, o primeiro livro que a gente leu juntos, eu e a tribo Quem Enriquece, foi ele. Cara, o que eu fiz? Eu reli ele, aí eu apliquei o método do post-it, da folha de papel, enfim. Todos os métodos que eu utilizo para absorver o máximo possível e conseguir resumir o livro inteiro. Mas basicamente, eu tive que reler ele. E quando eu reli ele, eu aprendi, anota isso, eu aprendi mais que na primeira vez. E como eu tinha marcado muita coisa com marca-texto, mesmo as coisas que eu tinha passado no marca-texto, eu consegui aprender ainda mais com elas. Então você percebe que as anotações, elas te ajudam, inclusive, na revisita que você faz ao livro. Tem um autor chamado Dale Carnegie, que ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um dos livros mais vendidos de todos os tempos. E quando o autor de livro escreve um livro, anota bem isso, tá? Quando o autor de livro escreve um livro, ele está o tempo todo querendo que você aprenda e aplique aquilo. Ele não quer somente que você leia o livro dele. Muitos autores, os mais sérios, eles vão querer que você aplique aquilo. E o Dale Carnegie, ele sabia da tamanha importância que tinha as informações que ele compilou naquele livro, que ele falava o seguinte no começo do livro: leia cada capítulo 2 vezes. Só assim você vai conseguir absorver ou começar a absorver o máximo dessa obra. O Dale Carnegie é um dos autores mais fantásticos que já existiu e ele falou isso. Ele com certeza fez a pesquisa que eu fiz em termos muito maiores sobre a compreensão humana, sobre o entendimento humano sobre as coisas, e com certeza ele detectou que você precisa ser um leitor mais ativo. Só que mesmo que você leia 2 vezes o mesmo livro e você não anotar, você não vai aprender. Então quando eu comecei a fazer isso em todos os livros que eu leio, minha vida começou a mudar e ao mesmo tempo eu comecei a trazer mais conteúdo nas redes sociais. Não quer dizer que você tem que anotar todo o livro que você lê. Se você está lendo um livro que não te deu algo interessante de informação, primeiro que talvez seja bom você abandonar esse livro, né? Cá entre nós, você está na página 30, 40, não rolou nenhuma anotaçãozinha, quer dizer que esse livro não está tão bom. Então pode trocar ele. Mas, ao mesmo tempo, se você está anotando muita coisa nele, pô, cara, relê ele, relê pelo menos os trechos que você anotou. Talvez em um dia você mata isso. E aí você começa a fazer a estratégia de, poxa, eu vou começar a aplicar isso, vou começar a aplicar aquilo, vou começar a anotar no bloco de notas. Aí é contigo pegar essa informação e jogar. O que esse vídeo aqui tem como lição de casa para você é você usar esse primeiro filtro. Você usar o modo leitor ativo e começar a filtrar. Você começar a perceber que um livro ele está cheio de palavras, cheio de coisas. É como se você entrasse num túnel cheio de mineral, cheio de coisa, e você precisasse começar a identificar ali o que é valioso e o que não é. E você tem uma sacola gigante do seu lado para guardar isso, que é o seu cérebro. Mas você precisa começar a arrancar os minérios da parede. Imagina, você entra nesse túnel, nesse poço aí cheio de ouro, você fica vislumbrado com um monte de coisa, aí termina o tempo, você sai contando para as pessoas que você viu um monte de coisa lá dentro bacana, mas e aí, cadê? Ah, eu não acabei não absorvendo. Então, não desperdice a chance de pegar um livro que muitas vezes custa 20, 30 reais e fazer essa absorção dele que ele merece que seja feito. Então aplique isso, tá? Essa é uma das estratégias, é uma estratégia importante, interessante para você. Comenta aqui se você já utilizou, se você vai utilizar, ou coloca uma hashtag eu vou aplicar essa técnica na minha vida, ou qualquer outra hashtag que vocês inventem aí, ou apenas comenta, fala assim, cara, eu vou aplicar isso aí que você falou. Faça esse compromisso. Muitas vezes você falar aí o compromisso publicamente vai te ajudar até a cumprir aquilo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Usa aí a sua caneta marca-texto, que eu tenho certeza que a sua leitura vai para um outro nível e aí ninguém mais vai te segurar.